Olá, meus amigos! Estamos mais uma vez aqui com uma aula de cinemática. Hoje vai ser a aula número, deixa eu ver aqui, qual é a aula? Aula número 7, movimento uniforme. Nas aulas anteriores, nós fizemos o estudo de ferramentas básicas da análise de movimento, velocidade, aceleração, classificação de movimento. A partir de agora, a gente vai começar a estudar movimentos muito bem caracterizados. O movimento mais simples que a gente vai começar agora, o movimento uniforme, na continuação do nosso curso, o movimento uniforme variado, depois o movimento circular e assim por diante. Então, bora para a vinheta para a gente poder começar essa aula aí, gente. Vamos que vamos. Muito bem, meus amigos. Então, hoje a aula é movimento uniforme. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio, a matéria é física e eu amo a física. Vou colocar para vocês aí também as redes sociais, se for possível. Se inscreva no meu canal, se inscreva aí no Instagram, ative o sininho, divulgue essa nossa aula aí para os seus amigos, tá bom? Vamos começar então, meus amigos. Deixa eu só tirar isso daqui. Muito bem, aqui está na tela já. Movimento uniforme. O primeiro passo é fazer você entender fisicamente o que é um movimento uniforme. Depois eu vou te dar as equações. Depois, o terceiro passo, eu vou colocar um vídeo bem interessante para exemplificar o movimento uniforme. Depois a gente vai para exercícios, tá bom? Então vamos lá. Quais são as características do movimento uniforme? Movimento uniforme é o movimento mais simples que existe, é o mais fácil de ser analisado, é aquele em que o objeto anda sempre do mesmo jeitão. Ele possui sempre a mesma velocidade. Então, a característica principal do movimento uniforme, anote aí, é velocidade constante. Velocidade constante, galera. Então a velocidade não vai aumentar, a velocidade não vai diminuir, ela vai se manter sempre com o mesmo valor. Aí você poderia falar, mas Sérgio, beber um pouquinho d'água. Se impossível, no mundo real sempre a gente acelera um pouquinho, freia um pouquinho, sim. Mas mesmo no mundo real, em algumas situações, a velocidade é mantida constante. Durante esse trecho em que a velocidade permaneceu constante, o movimento é do tipo uniforme, tá bom? E a segunda característica do movimento uniforme é que, se a velocidade não aumenta, se a velocidade não diminui, significa que não há variação da velocidade. E se não tem variação da velocidade, deixa eu só tomar aqui mais uma cor amarela, que acho que vai ficar mais combinando aqui. E se não tem variação da velocidade, significa que não há aceleração. Então, a aceleração é nula. Vou escrever bonitinho aqui, né? A aceleração nula. Essas são as características de um movimento uniforme. A velocidade é mantida constante, consequentemente, ele não tem aceleração. Bom, vamos agora entender o movimento uniforme do ponto de vista um pouco mais no dia a dia, né? Imagina aqui que nós temos uma estrada, aqui é o marco zero da estrada, e nesse meu exemplo didático, o espaço inicial, o objeto vai começar o movimento dele na posição 10 metros. Aqui está, posição 10 metros. E com velocidade, por exemplo, 5 metros por segundo. Então vamos pensar um objeto em movimento uniforme, começando na posição 10 e mantendo velocidade constante 5 metros por segundo. Vamos entender. Então aqui está o nosso objeto, no instante t igual a zero, ele está na posição 10. Deixa passar 1 segundo do movimento dele. Se eu deixar passar 1 segundo, como a velocidade dele é 5 metros por segundo, a cada segundo ele avança 5 metros. Ou seja, no instante 1 segundo, ele estará passando pela posição 15 metros por segundo. Deixa passar mais 1 segundo. Por exemplo, no instante 2, ele estará aqui
E como a velocidade dele é sempre a mesma, sempre 5 metros por segundo, nesse meu exemplo didático, ele vai avançar, passando mais um segundo, mais 5 metros, ele estará na posição 20 metros. E assim por diante. Acho que deu para você entender. No instante 3 segundos, ele vai estar passando pela posição 25 metros. No instante 4 segundos, ele vai estar passando pela posição 30 metros. E assim por diante. Esse é um movimento uniforme, ele anda sempre do mesmo jeitão. Por isso que é um movimento fácil de ser estudado, é um movimento previsível. Eu não te ensinei equação nenhuma até agora, e você com certeza vai saber me falar que no instante 5 segundos ele estará na posição 35 metros, porque ele está avançando 5 metros a cada segundo, porque essa é a velocidade dele. Então, o movimento uniforme é um movimento muito facilzinho, muito previsível. Tá? Agora aqui eu vou deixar uma frase, né, do Galileu Galilei a respeito do movimento uniforme, tá bom? Então anota aí porque é útil, tá? No movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em iguais intervalos de tempo. Intervalos de tempo. Foi isso que você viu comigo aqui nessa explicação. Veja aqui em cada foto que eu tirei, ó, a cada foto o tempo foi passando de 1 em 1 segundo, então tempos iguais. E o cara foi avançando 5 em 5 metros, distâncias iguais em iguais intervalos de tempo. Essa é a descrição do movimento uniforme. Ele anda a distâncias iguais em iguais intervalos de tempo, porque ele possui sempre a mesma velocidade. Então, apesar de ser um movimento muito simplesinho, muito previsível, equações são úteis. Né? Imagina aqui, para t igual a 5, a posição é 35, para t igual a 6 é 40, assim por diante. E para tempo 297 segundos, você vai fazer de 1 em 1 até chegar lá? Não, tem uma equaçãozinha que resolve o nosso problema, tá bom? Vamos então agora para as duas equações do movimento uniforme. Aqui estão elas. A primeira equação da velocidade. Sérgio, mas essa equação aqui é da velocidade média. Mas você pode usar no movimento uniforme, porque a velocidade é constante, então a velocidade média e a velocidade verdadeira são a mesma, porque é constante. Então, formulinha da velocidade, o ΔS é dado em metros, o ΔT é dado em segundos e a velocidade em metro por segundo. Lembrando que ΔS chama-se deslocamento escalar. O ΔT é o intervalo de tempo. E o V é a velocidade do objeto. Beleza? Vamos agora para a equaçãozinha do espaço, que permite que você preveja em qual posição o objeto vai estar nesse instante desejado. Esse S é o espaço ou posição. E a unidade do espaço é em metros. Esse S0 é onde o cara começa o movimento dele, é chamado de espaço inicial. Também é dado em metros. Esse V é como ele está mudando de posição, ou seja, é a velocidade, dado em metro por segundo. E esse T é o tempo, é o instante que você deseja descobrir a posição. É o tempo. E o tempo é dado em segundos. Então, no movimento uniforme, nós temos apenas duas equações. A equaçãozinha da velocidade, V ΔS ΔT, e a equaçãozinha do espaço, o famoso sorvete. Aqui está a equaçãozinha do espaço, o sorvete. Muito bem. Então, agora a gente vai ver um vídeo em que mostra uma situação de movimento uniforme. Ou praticamente isso, né? No mundo real sempre a velocidade muda um pouquinho, né? Então vamos lá. Aqui nós temos um avião tanque de combustível abastecendo aviões caça, né? Então repare que para ele acompanhar o movimento do avião, ele tem que se aproximar
E aí ele tem que manter a mesma velocidade do avião. E esse avião tanque, ele tem que manter velocidade constante para que o caça que está sendo abastecido não se afaste dele, não se aproxime dele. Então ele vai mantendo a velocidade constante, mesmo fazendo curva, como é que você está vendo aí, ó, vai mantendo a velocidade constante. Então o movimento uniforme não é só em linha reta, né? Pode ser um movimento uniforme fazendo curva. Então aqui você está vendo um outro tipo de abastecimento, que é com esse tubo mais rígido aí, é controlado por esse operador, né? E ele fica por essa janelinha aí analisando o piloto ali. Eu vou abaixar um pouquinho o volume. Se tiver alto, não vai atrapalhar o meu comentário. Então aí nós temos esse operador aí da Força Aérea aí. E esse vídeo é muito interessante, que é um aniversário aí desse tipo de avião aí. Se eu não me engano é o A380, se eu não me engano. Então eles fizeram um comboio de A350. E eles fizeram um comboio de várias aeronaves voando juntas. Então você tem que ser muito planejado, muito bem executado, né? Porque tem a esteira de turbulência atrás dele, então ele não pode ficar exatamente atrás, ele tem que ficar um pouquinho mais para baixo. Mas para ficar bonito, como você está vendo, ele tem que manter velocidade constante. Aí acompanha, né, todo mundo com a mesma velocidade, né? É uma beleza de imagem, olha lá, todo mundo com a mesma velocidade constante. Enquanto eles estiverem mantendo a velocidade, fica bonitinho desse jeito. É movimento uniforme, estão fazendo um voo de formação, né? É um voo que normalmente economiza combustível. E quem enfrenta a maior resistência do ar é o avião que vem primeiro, e os outros enfrentam uma menor resistência do ar. E aí eles começam a sair um pouco da formação, né? Fazendo uma curva aí com velocidades diferentes. Muito bem, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E agora a gente vai voltar, né, para a nossa aula. Mas antes disso, eu gostaria de reafirmar com vocês, de vocês assim, se inscreverem no meu canal, de divulgarem o meu trabalho para os seus amigos da escola, tá bom? E os meus queridos alunos aí que têm aula comigo presencial. Vamos continuar aí essa força, vamos continuar esse ânimo aí, essa preparação para as provas, para o vestibular, tá bom? Contem comigo, todos vocês, tá? Um grande abraço aí, quem é meu aluno presencial. E quem não é, um grande abraço aí. Manda aí uns comentários aí pra gente se conhecer, tá bom? Vamos para exercício.